noite, meus irmãos, paz seja convosco. Mais uma vez estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Como é bom louvar ao Senhor. Então, aonde você estiver agora, aproveite esses momentos e vamos louvar ao Senhor, porque Ele é o Deus que nunca falha. Vamos louvar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Se alegre no Senhor, que Deus vos abençoe. Toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você.
Amém, amém. Boa noite a todos, que a paz seja convosco, que o Espírito Santo de Deus esteja com você hoje, agora e sempre, e que o amor de Deus abrace você e que você sinta a força, a generosidade, a graça, o poder deste amor tão maravilhoso. Nós acabamos de ouvir um louvor tão lindo, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu vou me alegrar no Senhor, porque o Senhor é refúgio, o Senhor é fortaleza, o Senhor nos guarda. Gente, é um privilégio servir ao Senhor. Quando nós não servíamos ao Senhor por desconhecimento, Deus tinha nos chamado, talvez, a gente não entendeu o chamado, mas quando nós realmente fomos tocados e nós conhecemos a graça deste amor e a alegria de servir a Deus, é algo maravilhoso. Não tem nada no mundo que possa se comparar a você poder servir ao Senhor, você ser servo de Deus. Não tem nada no mundo que consiga superar esta coisa tão linda que é um privilégio de Deus para nós. Tá bom? Como a gente sempre faz, né, de um tempo para cá, a gente quer incentivar você, eu incentivo você a convidar mais uma pessoa, mais alguém para assistir o culto dessa noite junto com você. Pega o link aí, não dói, é rapidinho, manda esse link do culto, peça para a pessoa se inscrever no nosso canal do YouTube, para que a gente possa pregar o Evangelho para mais pessoas. Você que está assistindo também, dá um like lá com aquele dedinho lá para positivo, para que a plataforma do YouTube ela possa compreender que o nosso culto, a nossa palavra, o nosso vídeo, ele tem significado, ele vai distribuir para outras pessoas, para que outras pessoas possam ser abençoadas, tá bom? Faça isso, compartilhe. Se Deus tem sido bom para você, se a palavra que você tem escutado aqui nesse ministério tem abençoado você, abençoe alguém. Eu conheço pessoas que nem congregam com a gente aqui, que eu tenho recebido notícias que estão assistindo os nossos cultos, que têm se alegrado com a gente. Então que Deus possa realmente usar você como um instrumento, como uma ferramenta para divulgar o nosso culto de hoje, os nossos cultos de quinta, de sábado à noite, sábado à tarde com a escola bíblica, domingo, e a gente possa, junto com você, abençoar muitas pessoas. Nós já estamos aí em contagem regressiva, né? Eu estava vendo o pastor Ivaldo, não sei se foi na quinta ou foi no sábado, que ele estava falando, acho que foi na quinta que a Rita estava aqui também, falando da alegria de poder pregar, escutar um aleluia, escutar um glória a Deus, né? De nos ajudar a pregar. E eu fico sonhando, eu já falei aqui para vocês, eu já sonhei, ultimamente não, mas eu acredito que uns meses atrás eu sonhei com a gente aqui no culto. Sonhei com eu pregando no culto, o pastor Ivaldo pregando no culto, aquela alegria, o pessoal aqui fazendo aquela festa maravilhosa, santa, né? Que nem uma vez eu ouvi um pastor falar, uma santa aglomeração. E graças a Deus as coisas estão melhorando e que possa melhorar muito mais. Que você não esqueça de orar sempre, porque Deus ele está no controle de todas as coisas. Deus nunca perde o controle. Então, 17 de outubro, né, se tudo de repente acontecer de uma maneira que a gente se surpreenda, tanto aqui na questão técnica, na questão também dos números, a gente de repente vai participar da ceia, como o pastor Ivaldo tem dito, do dia 3 de outubro. Mas nós estamos ansiosos. Eu confesso para você que eu estou ansioso para estar aqui junto com a igreja, junto com os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Esse é o momento que eu oro pelas ofertas, para consagrá-las, pelos dízimos, e oro por você. Você que é dizimista, você que é ofertante, você que é alguém que compreendeu isto, que compreende isto. Eu estava lendo na semana passada, não me lembro exatamente o dia, mas eu estava lendo alguma coisa sobre ofertas, sobre finanças. E eu me lembro que o escritor lá, o autor do texto, ele dizia o seguinte, que nós devemos tomar muito cuidado com a questão das finanças. Por que ele diz isso? Porque ele está seguindo, né? Ele se apegou como base naquilo que Jesus disse. Jesus disse assim, aonde estiver o teu tesouro, o teu coração vai estar ali. E Jesus disse, quando ele fala isso lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 24 para frente, em torno disto, Jesus ele chega a comparar a riqueza como um Deus, o Deus Mamon. E o Mamon,
ele só é Deus na sua vida, a riqueza só é Deus na sua vida quando você submete à servidão, quando o dinheiro ele é mais importante que você. Quando as pessoas nos questionam, mas tem que dar dízimo mesmo, tem que dar dinheiro na igreja mesmo, ou tem que dar o dízimo. Uma vez também ouvi um pastor falar assim, quando a pessoa pergunta isso, ele está perguntando sobre a seguinte condição, ele quer saber o máximo, ou aliás, o mínimo que ele pode dar, quanto que ele pode dar, sem que ele esteja ofendendo a Deus ou com medo de Deus. Eu nunca trabalhei assim, desde a minha conversão, nunca essa palavra de dízimo causou um constrangimento para mim. Pelo contrário. Aqui na nossa igreja, nós temos por hábito, isso não só aqui neste canal no YouTube, mas a Rita que está aqui, Roberval e a Rosângela, eles sempre ouviram isto. E eu me lembro que a primeira pessoa que eu ouvi ministrar assim foi o meu irmão Roberto, quando nós abrimos a igreja aqui no Alves Dias, em 1996. E eu me lembro dessa fala do Roberto, quando ele disse assim, quando ele foi ministrar, ele ministrava louvor, na hora que chegou da oferta, ele disse assim, você que está visitando aqui, naquele sábado a gente tinha muitos visitantes, ele falou assim, isso aqui não tem nada a ver com você. Isso aqui é para a gente aqui, que é dizimista, que é membro, que usufrui de tudo que a igreja oferece. Mas sabe, gente, eu nunca me constrangi com isso, porque na minha mente, na minha lógica humana, eu entendo que para a gente conseguir isso aqui, para você estar nos vendo aqui, o pastor Ivaldo já comentou que a gente está investindo em equipamentos, em breve você vai ver a gente com uma imagem muito mais bonita, uma imagem muito mais legal, com umas câmeras melhores. Existe recurso, existe dinheiro, existe alguém que realmente tem que dar, alguém que tem que ofertar. Então eu nunca me constrangi, sabe por quê? Porque eu sei que aquele que nós damos para Deus, a gente jamais vai vencer o que Deus dá para a gente. E esses dias atrás, eu disse isso aqui também numa terça-feira, algo que o pastor Ivaldo falou que me impactou bastante nas ministrações que ele faz aqui, foi quando ele disse assim que nós nos tornamos semelhantes a Cristo quando nós damos, quando nós ofertamos. Algumas pessoas dirão para você, isso é conversa de pastor, isso é conversa de quem quer manipular, quem quer fazer uma lavagem cerebral em você. Pode ser que isso exista em muitos lugares, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas você nos conhece, você conhece a gente, você sabe da nossa história, você sabe da nossa seriedade. E quando eu me converti, que eu congregava com o pastor Albertini, depois pastor Alfredo, depois pastor Delfino, depois eu fui congregar com o pastor Bispo, e depois nós ficamos como pastores. Em nenhum desses homens que eu conheço, nenhum deles, jamais eu vi uma ação com um certo interesse, pelo contrário, para abençoar o reino de Deus e para abençoar aquele que é dizimista, aquele que é ofertante. Eu me lembro de uma vez de uma fala que um pastor disse assim, que às vezes ele olhava as pessoas colocando o dízimo, e aí ele falava, puxa, essa pessoa, essa irmã, ela não tem tanto recurso, mas ele falou assim, mas eu não tenho o direito de privar ela da bênção de Deus. É Deus que vai multiplicar. Aquela viúva lá, quando ela começou a colocar lá o dinheiro, ela colocou as moedinhas, e Jesus olhando, viu que ela colocou tudo que ela tinha. Os outros deitavam grandes quantias, mas ela deu tudo dela. E quando ela faz isso, ela demonstrou que ela confiava num Deus, que é um Deus que é provedor, que é um Deus que cuida da gente. Então eu sei que Deus tem cuidado de você. Eu agradeço a Deus de coração por você que tem sido fiel, você que tem ministrado através da tua vida, da tua oferta, para que a gente abençoe outras pessoas. A minha oração é que o Senhor te recompense, que o Senhor te abençoe muito, muito. Que jamais falte aquilo que você precisa na tua casa, a sua necessidade. Que Deus ele cubra você com toda a sorte de graça e de bênção. Aqui do meu lado direito, do seu lado esquerdo está aparecendo a conta aqui, número da conta do Banco do Brasil. Do meu lado esquerdo, do seu lado direito, Bradesco, e nós temos o nosso CNPJ, que é a chave Pix, e aqui em cima também está aparecendo aí esse QR Code. Inclusive eu estava ensinando errado, você que tem me acompanhado de terça-feira, que eu estava achando que era só a gente pegar o celular, apontar para o QR Code, que ele ia nos jogar para uma conta para fazer o depósito, mas não é assim que funciona o nosso QR Code. O nosso QR
Code, você tem que ter a conta, o aplicativo ou do Banco do Brasil, do Banco Bradesco ou de um outro banco qualquer. E quando você no aplicativo apontar, aí sim você vai ser direcionado para a nossa conta, e ao invés de você colocar lá o CNPJ do Pix, ele vai preencher para você automaticamente, tá bom? Então que você nos abençoe, que Deus te multiplique, te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você, eu quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Confio em Deus, eu sei que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, imaginamos, pensamos. Vamos orar então? Senhor Jesus, eu entro na tua presença, meu Pai, pedindo que o Senhor venha colocar no nosso coração a cada dia, a cada instante, generosidade. Eu gosto muito dessa palavra generosidade. Quando nós somos generosos, o Senhor sempre será generoso conosco. Quando nós plantamos, nós colhemos. É isso que a tua palavra diz. A lei da semeadura, ela é uma lei universal e ela é uma lei que ela alcança a todos, desde o mais rico, desde aquele que é milionário, desde aquele que é o mais pobre. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Eu quero, Senhor Jesus, plantar no reino de Deus, eu quero plantar na minha vida espiritual, eu quero semear na minha vida espiritual. Senhor, Tu sabes, o Senhor conhece a minha vida, a minha história, eu não consigo e jamais conseguiria me esconder do Senhor. E quando eu digo aqui que desde a minha conversão, aos 17 anos, eu nunca me constrangi, nunca fiquei constrangido, nunca achei que o pastor que me ensinou a respeito de dízimo e oferta, ele estava me ensinando errado, ele estava com segundas intenções, pelo contrário, eu sempre entendi que aquilo que eu dou ao Senhor e devolvo ao Senhor, aliás, como diz Davi, quando ele ofertou para a construção do templo, que o seu filho Salomão construiu e edificou, Davi disse assim, tudo que nós temos, que nós damos, na verdade, nós devolvemos, porque tudo que temos vem das tuas mãos. Então eu agradeço, Senhor, agradeço de verdade por esse irmão, por essa irmã que tem sido irmãos fiéis, que o Senhor derrame sobre eles a tua graça e que a generosidade possa brotar, possa frutificar a cada dia na vida de cada um deles, porque de uma coisa eu sei e eu creio na tua palavra, como diz Paulo, que o Senhor Jesus nos ensinou, melhor é dar do que receber, que isso seja uma verdade, que isso seja uma realidade em nome de Jesus. Eu te peço agora pela ministração da tua palavra, que o Senhor me use, que essa palavra alcance, que essa palavra fale, que essa palavra toque, que essa palavra corrija, que essa palavra abrace, faça da maneira que o Senhor quiser. Quem domina, quem comanda, quem faz é o Senhor. Nós somos instrumentos diante do Senhor. Eu oro no nome de Jesus e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje o texto que eu destaquei para nós lermos é o Salmo 51, verso 16 e verso 17. Eu continuo falando sobre oração. É a 6ª semana consecutiva que eu falo a respeito de oração. E hoje eu também quero continuar falando a respeito de oração. No domingo agora, você que ouviu a palavra do pastor Ivaldo, o pastor Ivaldo falou por que a gente jejua, por que a gente ora. O pastor Ivaldo falou, na quinta-feira ele vai fazer de novo, né? Domingo a gente fala mais um pouquinho. Nós vamos iniciar a nossa campanha, a 2ª campanha de jejum agora, a oração em jejum do 2º semestre, dia 5 de setembro. E no domingo eu prego, na outra semana o pastor Ivaldo já vai dar o início na nossa campanha de oração e de jejum. E ele falou sobre jejum, sobre oração, por que a gente ora, por que a gente jejua. No sábado à noite eu estava participando do culto dos jovens também, na minha casa, e o Felipe pregou a respeito de oração também. E hoje eu continuo falando sobre oração. E o texto que eu destaquei, como eu disse para os irmãos, é o Salmo 51, que você conhece muito bem. É o Salmo de Davi, verso 16. Ele diz o seguinte: não te deleitas em sacrifícios, e nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. E aí ele fala, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não o desprezarás, ou não desprezarás. E hoje eu queria
eu dei um título para a mensagem de hoje, dizendo o seguinte: Deus deseja que a gente ore. Deus deseja que eu e você, nós oremos. Este é o desejo de Deus. Na semana passada eu falei que Deus nos deseja encontrar na oração. Deus, ele tem essa ansiedade, se é que eu posso dizer que Deus é ansioso, é lógico que é uma figura de linguagem da nossa parte, mas Deus deseja nos encontrar na oração. E hoje eu quero falar que Deus deseja que eu e você, a gente ore. Deus deseja nos ver orando. E aí eu fiquei pensando numa pergunta para começar aqui. Quais são as pessoas, ou qual a pessoa vem na tua mente agora, nesse instante que eu estou falando com você, quando o tema em questão é oração? Quem que você pensa? Quem que vem na tua mente agora, quando você fala oração, aí você faz a conexão com uma pessoa? Poxa, essa pessoa é uma mulher de oração, este homem é um homem de oração. Pessoas com quem você convive, pessoas com quem você conviveu, pessoas com quem você, na verdade, não tem tanta intimidade, mas você conhece o viver dessa pessoa de oração. E mais uma pergunta: o que você identifica, o que você vê, enxerga nessa pessoa que difere de outras pessoas que não têm o hábito de orar? Eu já contei essa história aqui para nós, presencialmente, que eu me lembro que uma vez, o pastor Moisés Fued, é o pastor da Igreja Voz da Verdade, houve uma época da minha vida que eu fiquei muito próximo deles, do Carlos, do José Luiz. O Carlos era um amigão mesmo de conversar, de bater papo, de visitar casa, aquela coisa toda. Mas eu me lembro que o Fued, um dia ele disse assim para mim, ele me chamava de Caio, ele não me chamava de Cássio de jeito nenhum, ele só me chamava de Caio. E ele falou assim para mim: Caio, eu queria que você fosse orar comigo qualquer dia na igreja. Eu falei: eu vou, um dia eu apareço, né? O dia que eu tiver de férias do trabalho eu vou orar. E eu fui um dia, já contei essa história aqui. Quando eu cheguei lá, eu entrei na igreja, o pastor Carlos falou assim: olha, Cássio, você vai chegar lá, né, vai estar a igreja fechada, mas tem a portinha lateral, você pode entrar que o pai vai estar lá embaixo orando. Ele tinha a igreja que parecia um cinema, assim. Aí quando eu cheguei na igreja, Roberval, eu vi o pastor Moisés lá embaixo, ajoelhado, num colchão bem velho, e ele ajoelhado, orando, com a mão para cima, e orava e abaixava. E eu cheguei ali, ajoelhei ali no púlpito e orei. E eu me lembro que a oração não terminava. E sem exagero e sem aumentar o número de horas, eu fiquei 2 horas lá orando. Que para mim foi um recorde naquela época. 2 horas em oração naquela época foi um recorde para mim. Garoto ainda, não tinha experiência de ir para o monte orar como pastor bispo. E o pastor Moisés continuou orando. Eu fui embora e ele continuou orando lá. E o tempo passou e um dia ele falou assim para mim: ô Caio, você falou que você vinha orar comigo e você não veio. Você nunca veio orar comigo. Eu falei: pastor Moisés, eu fui orar com o senhor. E aí todo mundo sorriu. O Carlos sabia da história que eu já tinha contado para ele. E ele não abria nem o olho para orar. E o Carlos falou assim: olha Cássio, o meu pai, ele ora de 5 a 7 horas por dia. Ele é um homem que eu lembro. Um outro homem que eu lembro, que você conhece muito bem, é o pastor Bispo. Homem de oração. Quando eu lembro de oração, eu lembro do pastor Bispo. E nas minhas falas com ele aqui, recente e perto aqui, em época de pandemia, ele fala para mim, ele falou: Cássio, eu fico mais de joelho do que sentado vendo alguma coisa. E ele assiste os nossos cultos de joelho. Ele fica vendo os nossos cultos de joelho. Eu me lembro de uma outra pessoa também, que congrega com a gente aqui, que é um menino novo, que é o Reginaldo. O Reginaldo é o esposo da Jocássia, e o Reginaldo também, ele adquiriu o hábito de assistir o nosso culto de joelho. E o dia que ele me falou, ele falou: poxa, o pastor Ivaldo falou do pai dele, e eu também assisto o culto de joelho. Ele falou: pastor, e se chegar alguém em casa na hora do culto, ele vai me ver de joelho assistindo, e eu vou ficar de joelho. Então são algumas pessoas que você lembra. Talvez você se lembre, que eu me lembro, talvez você vai se lembrar de outras pessoas. Nas Escrituras, nós vamos encontrar muitos homens orando. Você vai encontrar Moisés orando,
Você vai encontrar Josué orando, você vai encontrar Jacó orando, guerreando, querendo que Deus o abençoasse. Você vai encontrar o apóstolo Paulo em muitos textos do Novo Testamento em oração. E você vai encontrar muitos salmos do nosso amigo Davi orando. Davi, por incrível que pareça, Davi era um homem de muita oração. Davi orava muito. Os salmos nos mostram isso, que Davi ele era um homem de oração. E nos salmos a gente vê aqui, quando eu olho que nem esse salmo que eu li, eu vejo aqui que Davi ele está o quê? Em oração. É que às vezes a gente lê o texto e a gente não consegue se aperceber, mas ele está em oração. E nós encontramos Davi de diversos modos em oração. Eu destaquei alguns versos aqui, por exemplo, quando eu vejo Davi, eu encontro com Davi orando, eu me encontro, não com Davi, eu encontro na Escritura Davi orando, eu encontro em primeiro lugar Davi demonstrando toda a alegria de estar na presença de Deus. Por exemplo, o Salmo 48, verso 1 e verso 2, Davi fala assim: grande é o Senhor, que é um cântico que você canta aqui, grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. O verso 2, seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Olha como ele está feliz, olha como a alma de Davi, ela está extremamente jubilosa, ela está com muita alegria. E ele fala, como as alturas de Zafon é o monte de Sião, a cidade do grande rei. Nós encontramos também Davi em oração, Davi revelando o fruto e a consequência dele ter colocado a confiança dele e a esperança dele em Deus. É um texto que você conhece também muito bem. Quando eu me converti, eu cantei muito esse cântico. Pastor Adilson Albertini, ele era o nosso ministro de louvor na época, e ele cantava os salmos, ele cantava as músicas dos vencedores por Cristo, e esse Salmo 40, versículo 1, 2, ele fala assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro, e olha a consequência e o fruto de Davi ter colocado e depositado a confiança dele em Deus. Ele fala assim, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre a rocha, e firmou-me num local seguro. Quando a gente encontra com Davi em oração, a gente encontra também Davi extasiado pela alegria de olhar e ver a natureza, a criação de Deus, a obra de Deus, e ele perceber na obra de Deus o quanto Deus cuidava dele. O Salmo 8, verso 3 e verso 4, olha o que Davi diz, ele fala assim, quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu pergunto, é uma pergunta a ele mesmo, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Quando a gente encontra Davi em oração, nós encontramos Davi ciente de uma coisa que é um texto que você conhece, é um salmo que você conhece tanto. As pessoas citam tanto esse salmo. Eu encontro um Davi consciente de que Deus é o Deus que cuidava dele, pastoreava ele e dirigia a vida dele em todos os sentidos, em todos os momentos. Quando ele fala no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Ou seja, se Deus está comigo, se eu tenho Deus como pastor, do que eu vou ter falta? E outra coisa importante, quando nós encontramos com Davi em oração, nós encontramos um Davi desejoso pela presença de Deus. Às vezes, acontece de que as pessoas, elas acham que a oração, e quando elas olham para alguém que ora, ou quando elas imaginam alguém indo para um culto de oração, é porque existe uma pressão, alguém está indo amarrado. Talvez para alguns aconteçam até isto mesmo, mas nós temos que avançar, como o pastor falava domingo, nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, e eu vejo um Davi totalmente amadurecido em relação à presença de Deus. Eu encontro um Davi desejoso pela presença de Deus. Olha o que ele diz no Salmo 63, 1, ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente, a minha alma, ela tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca e exausta. Enfim,
Eu vejo um Davi, um homem de oração. Eu vejo um Davi, um homem que busca a Deus. E toda vez que um homem ou uma mulher, ela se projeta, ela se coloca em oração a Deus, o que ela está dizendo para Deus, o que ela está dizendo no mundo espiritual, é que ela não depende dela para viver. Ela sabe que ela não pode viver sem a presença, sem a ajuda, sem o cuidado de Deus. E tendo isto em mente, né, que Deus deseja que a gente ore, eu fiquei pensando agora numa questão para a gente responder aqui hoje. Deus deseja que a gente ore, é verdade, eu acredito nisso. Como eu disse na semana passada, Deus quer encontrar com a gente na oração. Agora, como que deve ser a oração? O que Deus espera na oração? O que Deus deseja que eu ore? Como que Deus gostaria de nos ver orando? Aí eu destaquei, como sempre a gente destaca três lições por questão de tempo, e a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês é que Deus, Ele deseja que eu e você ore, mas sabe de que modo? Que na nossa oração, na minha oração, a gente expresse verdade e sinceridade. Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele nos vê. Deus, Ele nos enxerga. Davi diz assim, ainda a palavra não nos chegaste à boca, à língua, aí o Senhor já conhece. Deus, Ele quer verdade. Deus deseja sinceridade. O Salmo no 51, no verso 16 e 17, foi o texto que nós lemos. Davi, ele fala assim, não te deleitas em sacrifícios. Olha o que ele está dizendo, não te deleitas em sacrifícios, e nem te agradas de holocausto, senão eu os traria. É bem interessante esse salmo, porque dá a impressão que o sacrifício e o holocausto não tinha valor nenhum para Deus, tinha valor. Mas a sequência do verso, que é o próximo verso, Davi explica o porquê. Ele fala assim, não adianta eu trazer a Deus alguma coisa que não seja uma expressão de verdade. Não adianta eu oferecer a Deus alguma coisa que não seja algo que Ele vá aceitar. Basta você lembrar de Caim e Abel. Deus, Ele aceitou a oferta de Abel e recusou a oferta de Caim. E aí existem várias especulações, várias explicações, várias tentativas de demonstrar o porquê que Deus não quis a oferta de Caim. E aí você fica imaginando aqui, nesse caso aqui, voltando para cá, eu entendo que ele está dizendo o seguinte, sacrifício, ele vai dizer exatamente isso, não é que eu entendo, ele vai dizer exatamente isso. Os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito, ou são um espírito quebrantado, é um coração quebrantado. Um coração contrito, aí Deus não vai desprezar. Ou seja, Davi está falando assim, holocausto sem coração que expresse verdade, sacrifício sem coração que expresse desejo por Deus, não significa nada. E aí, é interessante que Davi faz essa afirmação, né? Quer dizer, de forma implícita, eu posso estar dando a Deus alguma coisa, oferecendo a Deus alguma coisa que não está agradando a Ele. É isso que Davi está dizendo, e não agrada, e por que não o agrada? E por que não agrada a Deus? Porque na verdade são coisas que são feitas sem o verdadeiro espírito, sem a verdadeira devoção que Deus espera de mim e de você, sem uma atitude de devoção. A oração então de Davi, aqui nos ensina que, por incrível que pareça, a gente pode estar oferecendo coisas a Deus, a gente pode estar dando coisas a Deus, que aqui são classificadas como sacrifícios e holocaustos, e estas coisas aqui, Deus não se deleitar, não ter agrado. Por quê? A oração se tornou mecânica. A oração, ela se tornou uma oração que você não tem mais reflexão acerca daquilo que você ora. A oração, ela se tornou algo que é um compromisso, uma obrigação, mas sem o devido valor que Deus tem que ter na minha vida, na nossa vida. Talvez porque a oração se tornou automática mesmo. Ela é feita por hábito. Aí você fala, pastor, mas a oração não é um hábito saudável? É. Só que Davi está dizendo aqui que Deus, ele não se agrada de ofertas, de sacrifício. E talvez para alguns a oração é um sacrifício. Só um sacrifício, mas sem verdade. Eu estava falando para a Rita de uma situação que eu vivenciei na semana retrasada. Uma pessoa me ligou e perguntando assim, poxa, aquela pessoa está lá ainda, pastor? Está lá ainda. Aquela pessoa não tem condição nenhuma de estar lá, pastor? Não.
como que é o nome daquela pessoa mesmo? E eu dizia para a Rita, você acha que aquela irmã que me ligou não sabe o nome da pessoa? Lógico que sabe. Sabe o nome da pessoa. Mas o que eu fico preocupado, e não é nenhuma questão de entristecer-se, porque eu acho que, quando eu digo eu acho que eu penso que cada um vai dar conta para Deus de tudo. Vai chegar um dia que nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus e nós vamos dar conta de tudo que nós falamos, tudo que nós fizemos com as nossas mãos, com os nossos pés, com tudo aquilo que nós produzimos. Mas eu estava dizendo o seguinte, a gente ora, mas não perdoa. A gente busca a Deus, mas não perdoa. A mágoa, ela cresce, ela se torna uma raiz de amargura. E aí eu, de repente, tento compensar isso com sacrifícios, com holocaustos. Que holocausto e sacrifícios era oferta a Deus. Então vamos tentar aqui pensar, saindo um pouquinho do campo da oração, colocando em atividades, ou mesmo indo para o campo de oração, pensando em multiplicar o número de horas, o tempo que eu tenho com Deus. Só que de repente Deus está olhando para mim e está dizendo, poxa, mas você não perdoou. Você não conseguiu apagar aquilo. E aí as coisas não funcionam. Então, a oração, ela é feita aqui, ela não é algo que Deus recebe, porque de repente ela é feita, mas o espírito de quem ora não se quebranta. Não se quebranta diante de Deus. Não existe contrição no coração. A oração está sendo feita. Só que a oração, que seria um encontro com Deus, é um encontro consigo mesmo, é um encontro talvez com um Deus que está tão distante, é um encontro com aquele Deus que não fala mais no coração daquele que ora. Deus não fala mais no coração daquele que ora. E por incrível que pareça, a oração que devia nos aproximar de Deus, ela nos afasta de Deus. Aí você fala, pastor, mas será que isso é possível? Uma oração que eu faço a Deus, só que aí eu não ouço Deus falar, eu não tenho de Deus uma contrapartida, e oração não agrada a Deus. Aí eu vou ler um texto para você de Lucas, no capítulo 18, no verso 10 ao 14, que você conhece muito bem, que é aquela parábola do publicano e do fariseu, que diz o texto assim que 2 homens subiram ao templo para orar. É para orar. Eles foram ao templo, não foi para passar tempo, não, foi para orar. E o texto diz assim no verso 10, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo dele ele orava. E ele dizia assim, Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E no verso 14, eu lhes digo, Jesus falando, que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É isso que o texto diz. Ou seja, a oração desses 2 caras aqui tinha o mesmo nome, era oração. A oração do fariseu era uma oração de si mesmo para si mesmo, olhando para tudo aquilo que ele entendia como glória que ele tinha diante da vida, diante das pessoas, olhando para aquilo que ele era. O publicano, por sua vez, se reconhecia pecador, e foi esse que expressou verdade. Porque aquilo que ele dizia, talvez e pudesse até acontecer de ser tudo o que ele era, tudo o que ele fazia, mas não era a verdade do coração dele. Não existia verdade no coração daquele fariseu. O que existia era alguém que tinha um espírito de separação de Deus e tinha um espírito de exaltação. Ele achava que ele realmente não precisava de Deus.
Ele começa a oração dizendo tudo que ele era, tudo que ele foi, tudo que ele fazia. O publicano, não, eu sou pecador e eu dependo de ti. Então a primeira lição que eu preciso aprender na oração com Davi, com as histórias da Bíblia acerca de oração, a oração que Deus deseja que eu faça. Ele quer ver a mim e a você orando, mas a oração que Ele quer que a gente faça é a oração que expresse verdade, aquilo que nós somos, aquilo que nós carregamos. Uma segunda oração, a segunda forma de orar que Deus ele espera que eu e você a gente ore, Ele espera que a gente faça uma oração que expresse reverência e humildade. E aí tem um texto na Bíblia que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 11, no verso 33 ao verso 36. Olha que Paulo escreve nesse texto, é um texto tão legal, é um hino de louvor, é uma oração que foi convertida num cântico. E ele fala assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. É isso que o apóstolo Paulo diz. Ou seja, só que nessa oração aqui eu vejo Paulo realmente expressando reverência e humildade. Paulo ele expressa total reverência nessa oração e total humildade nessa oração. Paulo demonstra com uma clareza tão grande, gente, quando eu olho para esse texto, o conhecimento que ele tinha a quem ele dirigia a oração. E uma das coisas que nós temos que aprender quando nós oramos é a gente tem que saber para quem nós oramos. A quem nós oramos? Nós oramos a Deus, que merece todo louvor, toda a honra, toda a glória, um Deus que tem todo o poder, um Deus que tem toda a capacidade de nos socorrer, um Deus que tem toda a capacidade de nos atender. Então Paulo ele demonstra aqui que ele sabia a quem ele dirigia a oração, e ele demonstra mais ainda, o quanto ele dependia de Deus, porque olha o que ele diz no verso 33, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Olha como ele se apresenta diante de Deus, vendo o Deus que Paulo tem na cabeça, é esse Deus que está muito acima de todos os homens. Deus está acima de tudo. Deus ele está acima de qualquer coisa. Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Ele, como diz Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele fala assim, aquele que tem a luz, aquele que é inacessível, aquele que habita na eternidade, cujo nome é santo. Isaías diz isso, e Paulo fala, aquele que habita na eternidade. Ou seja, ele está reconhecendo aqui que Ele é um Deus que está acima de tudo. Então só me resta como ser humano, só me resta como homem, expressar a Ele um louvor de todo o coração. E olha o que ele diz mais no verso 34 e no verso 35. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a Deus alguma coisa para que Deus recompense? Ou seja, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós recebemos, tudo vem de Deus. É Deus quem nos dá. E Paulo, ele demonstra isso, essa reverência, esse respeito a Deus, esse temor a Deus. E ele também reconhece essa dependência. Quando ele fala assim, quem deu a Ele primeiro? Quem deu a Ele primeiro? Ou seja, nós dependemos de Deus. Eu estou falando aqui dependendo de Deus. Eu vivo a minha vida sob a dependência de Deus. Você vive a sua vida sob a dependência de Deus. Paulo também aqui, ele reconhece o quão ele é pequeno, quão o homem é pequeno diante da grandeza do Criador, diante de tudo que os nossos olhos contemplam, porque eu fico extasiado de ver que ele fala, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, como insondáveis são os seus juízos. E ele fica extasiado. Então Paulo,
ele fala assim, eu sou tão pequeno, e aí ele explode em louvor, em afirmações diante da grandeza de Deus, diante do fato de que só Deus pode sustentá-lo. E aí ele termina no verso 36, dizendo o seguinte, que tudo que nós necessitamos vem da mão dele. Tudo vem dele. Tudo que você vê vem da mão de Deus. E ele fala assim, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele termina a oração, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. E aí então ele explode a alma em regozijo e em louvor, dizendo, a ele a glória para sempre. Amém. Assim seja, ele está dizendo, a ele a glória para sempre. Amém. Ou seja, reverência. Aí você fala, poxa pastor, mas isso é chover no molhado, porque quem que vai orar diante de Deus e vai fazer uma oração que não seja uma oração de reverência e que não seja uma oração de humildade? Eu digo para você, o fariseu. E aí você fala, pastor, mas existem fariseus hoje? Eu acredito que sim. A gente tem que tomar cuidado para não se tornar um fariseu, para a gente não ser picado pelo vírus do fariseu. Porque de repente, o inimigo quer colocar no coração de muitas pessoas essa autodependência. Eu não preciso mais de Deus. Até porque quando você lê o livro do Apocalipse, tem uma carta que é escrita naquelas 7 cartas às igrejas do Apocalipse. A primeira delas, a igreja que recebe a carta é a igreja de Éfeso. E a igreja que recebe a carta, Deus diz a eles assim, olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor, eu conheço do que você faz, eu conheço toda a sua dedicação, eu conheço um monte de coisa, mas você precisa voltar ao primeiro amor, porque você tem que voltar, dar uma parada, ver aonde você caiu, retorna, vê aonde você caiu. Você caiu, sabe aonde? Você abandonou o primeiro amor. E é interessante isso, por quê? Por que eu estou dizendo que você pode dizer assim, poxa, mas é óbvio que aquele que ora, ele se rende a Deus, ele se coloca diante de Deus em oração, e ele reconhece a dependência de Deus. Essa é a igreja de Éfeso. Eles não caíram num adultério, eles não caíram num erro, eles não caíram porque eles serviram outro Deus, eles caíram em uma coisa, eles abandonaram o primeiro amor. E quando a gente abandona o primeiro amor, a gente corre o risco de a gente começar a projetar nós mesmos aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos. E a gente se esquece que nós não somos absolutamente nada, que nós somos totalmente dependentes de Deus. Então a oração que Deus deseja que a gente faça, a oração que Deus gostaria que eu e você a gente faça é essa oração que expresse verdade e sinceridade, e essa oração que reconheça quem Ele é e dê toda a honra e toda a glória a Ele, hoje, amanhã e sempre. E a última lição que eu vejo aqui que Deus ele gostaria que eu e você a gente manifestasse a nossa oração, é que Deus gostaria que a gente manifestasse, expressasse confiança naquilo que Ele está fazendo para a gente. É isso que Ele gostaria. E aí eu separei um texto, que talvez, a princípio, quando eu vou ler o texto de Mateus 21, 22, você possa dizer assim, pastor, mas não está encaixando muito. É verdade, eu reconheço que talvez você tem razão, mas eu quero fazer uma aplicação diferente aqui nessa noite. A aplicação sobre esta terceira lição que eu disse para você. Deus ele gostaria de ver você orando de uma maneira que você demonstrasse confiança, descansasse nele e tivesse a certeza de que você pode acreditar que aquilo que Ele fará para você é a melhor coisa, é o melhor. O texto fala assim, ó, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. É isso que Jesus diz. Tudo que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, vocês receberão. Quando eu ouço algumas pessoas falando a respeito desse verso, para alguns eu tenho a impressão que eles interpretam esse texto como se ele fosse um bilhete sorteado para que eles conseguissem tudo o que eles desejam. Eu já aprendi que tem coisas que Jesus ele só falava para discípulos. Era só com os discípulos. Para a multidão era um tipo de tratamento.
Ele não falava algumas coisas para a multidão. Agora, para discípulo, ele falava. Então, esse tipo de coisa aqui, a princípio, nos parece que Deus está dizendo o seguinte, ó, qualquer coisa que você pedir, qualquer coisa que você pedir a Deus, Ele vai te dar. Só que aí, a mente, ela viaja, né? Só que eu gosto de pensar naquilo que o homem que estava junto de Jesus ouviu, e ele era um dos íntimos de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos, ele tinha 3 que andavam mais com ele. Vocês lembram quem que era? Era Pedro, Tiago e João. E João, quando ele escreve a sua carta, em 1 João, se eu não me engano, no capítulo 5, verso 14, ele fala assim, esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouvirá. Então eu fico pensando aqui, que quando Jesus ele olha para você e fala assim, ó, tudo que vocês pedirem em meu nome vocês vão receber, que Jesus está dizendo isso para discípulo, porque ele sabe que discípulo pede coisas que vão abençoar o reino de Deus. Que discípulo não fica pedindo só coisas que vão ser para o ego dele, para a vontade dele. Até porque, outro que estava lá, até porque assim, algumas pessoas falam assim, pastor, então quer dizer que tudo que eu pedir vai acontecer? Não. Tanto que não é verdade, né, Rita? Não acontece. Eu já pedi tantas coisas para Deus e não aconteceu. Talvez você pediu tantas coisas que não aconteceram. Agora, outro que estava lá, que também fazia parte, que era Pedro, Tiago e João. Aliás, esse não estava lá, esse é o irmão de Jesus, já ia dar uma mancada aqui. Tiago, que é irmão de Jesus, que foi discípulo de Jesus, quando você pega o texto de Tiago 4, que você também conhece, que você já leu, quando Tiago vai falar a respeito de oração, Tiago está dizendo o seguinte, ó, ele fala assim, Tiago capítulo 4, eu coloquei verso 1, eu vou ler o verso 1 até o verso 3, de onde vêm as guerras? E contendas que há entre vocês, ou seja, a guerra que está lá dentro de você, uma guerra interior, aquilo que você deseja, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? E aí ele fala assim, ó, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, e quando pedem, vocês não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Então, quando Tiago escreve isso, eu faço o link. O irmão de Jesus, que se tornou discípulo de Jesus agora, com essa mentalidade e com certeza conhecendo isso que Jesus disse assim, ó, tudo que vocês pedirem em oração, vocês vão receber. Eu gosto de pensar na seguinte situação, não é que eu vou pedir uma casa lá no Guarujá, vou pedir uma casa lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e Deus vai ter que me dar, eu vou pedir com fé. Não, eu não gosto de pensar assim. Eu gosto de pensar na seguinte condição, eu coloco o meu coração na presença de Deus, e aquilo que eu coloco diante de Deus em oração, eu tenho confiança que Ele fará do jeito dEle, da maneira dEle, da forma dEle, e tudo que eu pedir, Ele vai responder. Eu não vou ficar sem resposta, eu não vou ficar no vácuo. Nós pedimos coisas materiais que nós desejamos, nós pedimos em favor da nossa saúde, nós pedimos em favor das coisas materiais para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos, saúde para os nossos filhos, para o nosso esposo, para a nossa esposa, nós pedimos sempre isso para os irmãos. A nossa lista de oração para a saúde aqui ela é grande, a gente ora por isso, nós pedimos a Deus pelo cuidado dEle, nós rogamos Deus cuida da gente, nós rogamos a Deus pela companhia dEle, nós rogamos por tantas coisas, nós pedimos por tantas coisas. Agora, alguns pedidos não serão atendidos. Muitas vezes, esses pedidos que não serão atendidos, nos trarão uma incompreensão, mas por que Deus não está atendendo? Isso é um fato. Então parece que aquilo que Jesus afirma, tudo que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, vocês receberão. Parece que existe uma contradição. Será que existe contradição? Será que eu não estou crendo? Ou será que eu creio, mas não estou recebendo? O que existe? Existe que Deus está falando com o discípulo. E discípulo, ele não pede coisa para gastar para um deleite dele. Discípulo não olha só para o umbigo dele. Discípulo olha para o reino de Deus. Discípulo, ele tem uma visão do reino. Discípulo, ele olha para as coisas de Deus dessa forma. Então eu gosto de pensar nesse jeito, que eu posso pedir alguma coisa para Deus e Deus não ouvir. Mas a oração
que Deus deseja que a gente faça, ainda que não aconteça o que eu pedi, ainda que não aconteça aquilo que eu solicitei, o que Deus deseja é que mesmo quando eu ore a Ele pedindo alguma coisa, e a única resposta que eu ouço, como que é isso, pastor? É o silêncio. Você ouve silêncio? Não, eu estou brincando com você. Mas ainda que quando eu peça a Deus, ainda que tudo da parte de Deus seja o silêncio, ou a resposta de Deus seja um não sonoro para a gente, eu costumo dizer que este não de Deus, ele é sim de Deus, porque é um não com uma característica de nos abençoar e nos dar algo que eu pedi, não recebi, mas Deus ouviu, Deus vai te dar, você crê, Deus vai te dar, mas Ele quer que você creia no cuidado dEle, tudo que Ele está preparando para mim, tudo que Ele está preparando para você é o melhor. Deus deseja nos encontrar na oração, sim, mas Ele deseja que a gente esteja com Ele em oração, com o nosso coração consciente, com a nossa alma em pé, com a nossa alma alegre, com a nossa alma confiante, e que aquilo que Ele fará para nós é o melhor para nós, é o melhor para mim e é o melhor para você. Eu concluo, gente, hoje dizendo o seguinte, que Deus vai ouvir a oração que nasce de um coração verdadeiro, a oração que ela é sincera. Deus ouvirá orações que nascem nos corações daqueles que entendem, daqueles que aprenderam que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o único que merece todo louvor, toda honra, toda glória. Se Ele disse sim, glória a Deus, toda honra, toda glória seja dada a Deus. Se Ele disse não, toda honra, toda glória seja dada a Deus. Se Ele ficou em silêncio, toda honra, toda glória seja dada a Deus. O que Ele deseja é que eu e você expresse essa verdade na nossa oração, expresse essa sinceridade na oração, que a gente expresse reverência na oração, temor na oração, e que a gente confie que Ele está trabalhando ao nosso favor, e o que Ele fizer será o melhor para nós. É isso que Deus espera que a gente ore. Que Deus abençoe você. Que Deus guarde você. A gente vai orar aqui, eu tenho aqui uma lista de oração, e eu sempre, eu vou revezando e falar os nomes aqui, porque a gente tem uma lista grande que a gente vai mantendo em oração, e hoje eu quero orar pelos familiares do Elísio. Ele faleceu na semana passada, né? As pessoas na nossa igreja, as irmãs de intercessão, os irmãos estavam orando. Familiares da Edna também, que a Edna também a gente estava orando por ela, ela faleceu. E familiares da Slaine. A Slaine é a prima do Carlos, que é o genro do Celso. O Celso me ligou domingo, me passou um WhatsApp, na verdade. E a Slaine descansou. Ela estava lutando contra um câncer, contra uma doença que é uma doença terrível. E aprove a Deus recolher a Slaine, né? Nós vamos orar agora por esses familiares, pela família da Slaine. Quero orar pelo Dalton, pelo pastor Dalton, nosso amigo pastor lá em São Caetano, da Quadrangular. Também faz um tratamento também de um tumor que ele tem, está aí também em tratamento. A Clair, que é a tia do Hamilton, a Sueli, que fez hemodiálise, que é a Ritinha que pediu oração. Quero orar pelo meu irmão Roberto, que Deus dê a ele saúde, que ele se recupere desse processo de enfermidade que ele tem enfrentado. Pela Luzileide, que tem câncer, José Pereira Ferreira, que está na recuperação e na luta contra o câncer também, Antônio José de Souza, câncer no fígado, está na fila do transplante, a Regina Aparecida, que está aguardando também por um tratamento, que é a irmã da Lucimar, Maria de Fátima Vitor, câncer de pulmão e intestino, o Anderson, tumores malignos, a Camila Ferraz, que está com Covid, a Miriam, câncer no útero, a Elaine, que é filha de uma pastora Vani, que nós estávamos orando, ela ainda está com coágulo no pulmão, ela está se recuperando da Covid, né? A Elaine, estamos em oração. Daniel Firmo Gomes, câncer na bexiga, câncer, o câncer também, o Daniel Firmo Gomes.
Maria José luta contra o câncer. Rebeca, que é um bebê que voltou a ser internada. Aparecida Benedita Fogaça, câncer. Laudelina Viana, Covid, entubada. Cidinha, Parkinson e dor crônica. Carlos Henrique de Abreu, infecção no intestino. E a Giovana, de 9 anos, câncer. Percebe, irmãos, quantas pessoas enfermas, né, Rita? Né, Rosângela? Né, Roberval? Muita gente doente. E às vezes nós vamos orar e Deus não vai responder do jeito que a gente gostaria que Ele respondesse. Por isso que eu disse para vocês, mas eu tenho que confiar que aquilo que Ele faz para nós é o melhor. Uma vez Jesus disse para Pedro assim, quando ele estava lavando os pés dos discípulos: o que eu faço, você não compreenderás agora, você vai compreender depois. Lá na frente a gente vai compreender. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai encontrar, em nome de Jesus. Eu vou deixar com vocês aqui, Rita, se vocês puderem pegar esses papéis para orar. Enquanto eu oro daqui, vocês vão colocar as mãos aí como intercessores e orem junto comigo, em nome de Jesus. Estou ensinando alguma coisa, Camilinha? Não, né? Está tudo sob controle? Então nós vamos orar, então. Você que está aí também me vendo, você que é pastor, obreiro dessa igreja, intercessor, ore junto com a gente agora nesse instante. Senhor Deus e Pai, Pai Celestial, em nome de Jesus, todos estes nomes que eu citei, Senhor Jesus, eu quero te pedir pelo Teu poder, pela Tua graça, que o Senhor coloque as Tuas mãos. Para o homem, para os médicos, muitas vezes é algo que não existe mais o que fazer, não existe recurso. Muitas vezes eles dizem: olha, família, não tem mais o que fazer, mas eu sei que Tu és o Deus que é o médico dos médicos. Um dos Teus nomes é o Deus Jeová Rafá, que é o Deus da cura. E a Tua palavra nos diz que o Senhor não mudou, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa hora, visite a todos aqueles que eu citei o nome, aqueles a quem nós oramos, que nós temos orado, Senhor Jesus, durante os dias, durante, Senhor, as noites, as madrugadas, que o Senhor coloque as Tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Eu também apresento em oração, Senhor Jesus Cristo, a vida, Senhor Jesus, do Leonardo. Nós não sabemos onde o Léo está desaparecido há tanto tempo. Eu quero te pedir, coloque as Tuas mãos, Senhor, abençoe ele aonde ele estiver, e que a família possa ter notícia, para que possam, Senhor Jesus, ter tranquilidade, possam, Senhor Jesus, agir com tranquilidade mesmo, porque existe, Senhor, um grande ponto de interrogação, mas eu te peço, Deus, coloque as Tuas mãos, porque o Senhor pode todas as coisas. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite de bênção, e que o Teu bom Espírito esteja conosco hoje, sempre, em nome do Senhor Jesus, e que jamais falte o Seu cuidado. É a minha oração, no nome de Jesus, te agradecendo por tudo e por todas as coisas. Amém e amém. E que o amor de Deus Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja em nossos corações, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe e paz seja convosco. Um dia percebi